Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Meu nome é Pedro Spinetti, sou médico, cardiologista, atuo na cidade do Rio de Janeiro e atualmente sou um dos corresponsáveis pela Comissão de Jovens Médicos e Estudantes de Medicina da FIANC, a Federação Internacional das Associações Médicas Católicas. É com muita alegria que eu me uno a vocês nessa manhã, nesse release do 4º Congresso Brasileiro de Médicos Católicos. Há 19 anos atrás acontecia aqui na cidade do Rio de Janeiro o último Congresso de Médicos Católicos, a sua 3ª edição, que teve um tema instigante: desafios do médico católico no início do 3º milênio. Foi um congresso não só nacional, mas um congresso latino-americano, junto com a FANCLAN, a Federação das Associações Latino-Americanas de Médicos Católicos. Na época, eu era um estudante de medicina, como muitos de vocês. Estava entrando no 4º período, começando a entrar no hospital, ter contato com os pacientes e começando a viver realmente o drama da doença, da perda da saúde, os dilemas éticos e morais que a gente vive no campo da saúde. Foi uma oportunidade ímpar participar desse congresso. Foi o meu primeiro congresso como estudante de medicina, um congresso de médicos católicos. Tive a oportunidade de conhecer palestrantes incríveis do mundo inteiro, médicos renomados, cardeais, bispos, padres, especialistas em moral, em bioética, e aprofundar o conhecimento e tirar muitas dúvidas naquela época. Um congresso maravilhoso não só por esses palestrantes, mas também por pessoas que eu pude conhecer, amigos que eu tenho até hoje. E a oportunidade ímpar de conhecer 2 pessoas que hoje estão a caminho dos altares. O servo de Deus Guido Schaffer, ele participava também do congresso, nos encontramos na fila de uma lanchonete no horário do almoço. E a doutora Zilda Arnes, hoje também no seu processo de beatificação, foi uma das palestrantes do congresso. Após esse congresso, eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões da Associação de Médicos Católicos aqui do Rio de Janeiro e me aprofundar um pouco mais nas questões médicas e a sua relação com a fé e com a bioética, mas naquele momento ainda não me filiei, não ingressei na Associação de Médicos aqui do Rio. Na época eu tinha uma participação na paróquia e também dentro da pastoral universitária do projeto Universidades Renovadas, hoje Ministério das Universidades Renovadas da RCC. Os anos se passaram, eu me formei, ingressei na residência médica de clínica médica e os dilemas do dia a dia da profissão cresceram, dúvidas surgiram e na época eu fui procurar um professor do 3º período de fisiologia, que é padre, o professor padre Aníbal Gil. Foi um dos fundadores da associação aqui do Rio, para saber como andava a associação, como eu podia me aproximar dela. E naquela época ele falou: Pedro, é muito bom que você esteja na associação, mas seria muito bom que você estudasse bioética. A gente está começando uma pós-graduação aqui no Rio. E eu aceitei o convite, aceitei o desafio, foi uma experiência muito boa e não pude participar da associação naquele momento porque tinha um conflito de horário. As reuniões eram no mesmo dia das aulas da pós-graduação. E aí depois da residência de clínica veio a de cardio, veio pós-graduação, mestrado, doutorado, e eu acabei esquecendo um pouco da Associação de Médicos aqui do Rio, deixando isso um pouco de lado, até que no ano de 2011, o Rio de Janeiro foi anunciado como sede da Jornada Mundial da Juventude, e eu me voluntariei para atuar na jornada, fui selecionado para o setor de voluntários, e ao longo dos meses nós fomos percebendo que havia um grande número de médicos entre os voluntários. E foi feita uma proposta então de um trabalho específico com esses médicos durante a jornada. Eu participei desse grupo e lembrei que existia uma associação de médicos e que bom então se a gente pudesse fazer a ponte entre esses médicos que tinham se voluntariado na jornada com a Associação de Médicos Católicos. Na época foi incrível descobrir vários professores meus que eu nem fazia ideia que eram católicos e que estavam ali como voluntários da jornada, né? Eu passei a brincar que quando a gente entrava no hospital universitário a gente botava carteirinhas de médico carteirinhas de católico dentro do bolso e só mostrava o CRM.
Isso me ajudou bastante até a refletir sobre a minha conduta e a minha postura, né, como católico dentro das instituições que eu trabalhava, independente de serem instituições confessionais ou não confessionais. Bom, a jornada passou e ao final da jornada, então, vamos fazer a ponte com a Associação de Médicos e descobrir que a associação aqui do Rio estava inativa havia 2 anos. E então o bispo convidou esse grupo de médicos a reativarem a associação aqui do Rio. E isso foi feito, cerca de 50 colegas abraçaram a ideia e reiniciamos as atividades. Eu fui indicado como presidente naquele momento e assumi uma associação sem saber o que fazer. E aí comecei a pesquisar, entrar em contatos com colegas de outras associações no Brasil, procurar outras associações ao redor do mundo. E no ano de 2014 aconteceu o Congresso Internacional de Médicos Católicos, promovido pela FIANC, Federação Internacional de Associações Médicas Católicas, que foi uma experiência incrível, conhecer médicos católicos do mundo inteiro engajados em unir a mais alta ciência com a fé dentro das diretrizes éticas e morais da Igreja, numa grande família, né? Foi um congresso maravilhoso. E o que aconteceu? Num almoço desse congresso, o presidente se levantou e olhou e falou: quem tem menos de 40 anos, por favor, fique de pé. Me levantei eu e mais 4 pessoas. O presidente Lee, então, fez um desabafo. Percebo que a FIANC está se tornando uma associação geriátrica. Os médicos estão envelhecendo e essa associação não está sendo renovada. Precisamos de jovens, precisamos de estudantes de medicina nas nossas associações médicas católicas. E fez ali um grande clamor a todas as associações médicas que procurassem os jovens. E foi proposto ali, então, a criação de um comitê de jovens médicos, e que é esse comitê que eu sou co-coordenador na última gestão agora, a partir de 2018. Né? E desde então a gente tem procurado as associações médicas e estimulado a maior participação de médicos. Então fiquei muito feliz quando o Antônio me convidou para estar aqui conversando com estudantes de medicina, jovens médicos, professores de universidades, convidando para esse congresso, né? Para que os estudantes estejam perto das associações. Vocês serão os médicos de amanhã. Assim como eu era um estudante lá em 2001 e hoje sou médico formado, dentro da coordenação dessa comissão, atuando também no hospital universitário. Eu trabalho aqui no Rio, no Hospital da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Amanhã serão vocês. Né? Nós não sabemos o que o Senhor tem preparado para nós no futuro. Eu fui despretensiosamente participar de um congresso e 12 anos depois o Senhor me chamou a participar de uma associação de médicos católicos e me engajar dentro dessa associação e estar ajudando na organização do evento desse ano. Eu fui despretensiosamente participar de um congresso e tive a oportunidade de conhecer 2 pessoas que hoje poderão ser elevadas à honra dos altares. Então, queridos jovens, vocês não sabem o que o Senhor tem preparado para vocês nesse 4º Congresso Brasileiro de Médicos Católicos. Eu peço que aceitem o convite, abram os seus corações e estejam lá, né? Abertos para a surpresa, para o inesperado que o Senhor tem para trazer. Estamos preparando a programação com muito carinho, temas que certamente vão interessar a todos vocês, uma programação científica intensa, mas também momentos de espiritualidade, espaços para temas livres, para que vocês possam participar e tenham também, para que isso possa constar para vocês do ponto de vista curricular. Então venham, participem, somem conosco, né? E pedimos ao Dr. Antônio Garcia que reservasse um espaço no congresso só para vocês e ele vai estar conversando melhor com vocês sobre isso ao longo dessa manhã. Um grande abraço aqui do Rio de Janeiro e nos vemos aí em Brasília de 15 a 18 de outubro.
Um abraço, fiquem com Deus, que São Lucas e o servo de Deus Guido Schaffer intercedam por nós.